Boa noite. Hoje vamos encerrar aqui o nosso estudo do artigo 104 do Código Civil, acabando de falar sobre o objeto e também falando sobre a forma do negócio jurídico. Bom, até a aula passada, nós vimos sobre o objeto lícito e possível, Então, vimos que a licitude tanto do objeto mediato quanto do objeto imediato, e também vimos a questão da possibilidade, dessa possibilidade ela ser ligada, de ser possível tudo aquilo que não é impossível, e da impossibilidade relativa e absoluta, sendo que apenas a impossibilidade absoluta ela determinaria a nulidade do negócio jurídico, e que essa impossibilidade também deve ser vista no momento da realização do negócio jurídico. Pois bem, e quanto à determinabilidade do objeto? Olha só, o objeto, segundo o artigo 104 do Código Civil, ele deve ser determinado ou determinável. O objeto determinado é aquele que é especificado no momento da realização do negócio jurídico. E determinável é aquele cuja especificação vai depender de um momento futuro. Então, vejamos, eu vou comprar 1 quilo de laranja. Quais são essas laranjas? Serão aquelas que constarem de 1 quilo. Então, essas laranjas, o objeto laranja, será determinável. Vou comprar essa camisa. Essa camisa é um objeto determinado. Vou comprar essa maçã. Essa maçã é um objeto determinado. Então, quando eu falo em determinabilidade, eu falo em especificação. Essa especificação pode ocorrer no momento exato da realização do negócio jurídico, ou ela pode ser postergada para um momento futuro. A única coisa que nós devemos nos atentar é que essa determinabilidade do objeto ela não pode ficar adstrita à decisão de apenas um dos envolvidos. Então, a determinação do objeto ela faz parte da realização do próprio negócio jurídico. Então, por exemplo, eu não posso dizer que vou comprar 1 quilo e o quilo de que ficar a determinação ou de quem, do comprador ou do vendedor. Porque imagina, vou comprar 1 quilo por R$10 e o comprador, cabe só a ele a decisão, ele resolve que quer 1 quilo de ouro. Vou comprar 1 quilo por R$10 e a decisão cabe ao vendedor, ele resolve vender 1 quilo de água. Percebe? Então, a determinação do objeto ela não pode fugir da questão do equilíbrio do negócio jurídico. Então, ainda que a determinação venha no momento futuro, ela já deve ser pactuada desde o início. Então, olha só, A irá comprar de B toda a produção de uva da sua propriedade. Quanto é essa produção de uva? Isso só pode ser determinado no momento da produção de uva. Tá certo? Então, se for 100 quilos, se for 10 quilos, se for 1.000 quilos, vai depender do quê? De um fato futuro e incerto. Mas, lembre-se, essa determinação ela não pode ficar a cargo de um só das pessoas participantes do negócio jurídico.
finalmente vamos à forma. O artigo 104 do Código Civil diz que o negócio jurídico, né, deve ter forma prescrita ou não defesa em lei. Nós vamos estudar mais adiante a classificação dos negócios jurídicos. Então, nós vamos dizer aqui em adiantamento que os negócios jurídicos formais são aqueles que têm a forma determinada em lei. Ou seja, eles só podem ser realizados na forma que a lei admite, sob pena de gerar nulidade ou anulabilidade. Então vamos ver. O casamento. O Código Civil informa como deve ser realizado o casamento. Então, ele depende de um processo administrativo, em que os nubentes vão ao cartório e dão entrada no processo administrativo de casamento. Desse processo administrativo, o próprio cartório vai à vara de registro público ou ao judiciário requerer autorização de casamento. Ele depende de uma publicação, nessa autorização, desculpa, só falando, é a habilitação para o casamento, o próprio cartório faz, falando que foi requerido pelos nubentes. Ele depende de publicação de edital do casamento. Por que isso? Para que torne público que essas pessoas irão casar-se. E no dia do casamento, esse casamento ele é realizado de portas abertas. Por que isso? Para que, se alguém tiver conhecimento de algo que impeça esse casamento, ele possa manifestar-se. Então, olha só, é muito importante essa forma. Tanto assim que os negócios jurídicos formais, eles foram definidos por lei como aqueles que são considerados mais importantes para a sociedade. Então, vamos lá. A compra e venda de imóveis é um negócio jurídico formal. Ele realiza-se através de escritura pública. Por que isso? Porque o imóvel, né, foi historicamente, em parte ainda é, a forma ou o bem, ou a forma de propriedade mais importante, né, que durante a história sempre trouxe mais status. Hoje se discute se isso é real ou não, mas ainda é. Então, esses negócios jurídicos, mais aqui a legislação deu mais importância, ele determinou forma de realização. É exceção à formalidade. Por isso que ele fala, forma prescrita. Os mais importantes têm a forma prescrita. Ou não defesa em lei. O que é não defesa em lei? Não proibida pela lei. Existe forma proibida pela lei? Nós temos, né, hoje uma gama enorme de formas de realizar negócio jurídico. Nós temos hoje, por exemplo, a assinatura digital. Como que se realiza a assinatura digital? Há pouco tempo uma pessoa falou comigo que ela assinou um documento, né, a assinatura dela, e aí ela fotografou, depois jogou aquela fotografia para o computador, cortou a assinatura, corou num documento e mandou para outra pessoa. Ora, essa forma é ilegal. Essa forma é proibida na lei, porque constitui, na realidade, ainda que a pessoa tenha feito com a própria assinatura, mas ela propicia uma falsidade. Então, a assinatura digital ela é feita através de um programa em que a pessoa se inscreve e ela recebe
um número, né, de assinatura digital, que toda vez que ela for conferir a assinatura, aquele número será disponibilizado para ela. Então, perceba, copiar a assinatura de um documento e colar em outro corresponde a uma falsificação. Essa forma, portanto, é defesa em lei. Isso não é uma assinatura digital. Tá certo? Então, você pode realizar negócio jurídico por qualquer forma legal. Mas quais são essas formas legais? São diversas. Nós temos a forma verbal, a forma escrita, né? Então eu posso realizar um negócio verbalmente? Sim, eu posso. É previsto na legislação civil o negócio jurídico verbal. Ah, como que se prova? Se prova através de testemunha ou de confissão. Meio de provas nós temos para isso. Também posso fazer o escrito, que é o mais comum. Porque hoje é mais comum fazer esse negócio jurídico escrito? Pela segurança, né? Porque se eu tenho escrito e assinado, eu posso demonstrar para a sociedade que o negócio jurídico existe. Lembrando que forma é o meio que o negócio jurídico se apresenta para a sociedade. Então, ótimo. Mas eu só tenho o verbal e o escrito? Não. Sendo escrito, eu posso fazer por instrumento particular ou instrumento público. Qual a diferença? O instrumento público, ele tem, a princípio, presunção de veracidade. Se eu quero desconstituir algo, um negócio jurídico que foi feito por instrumento público, eu tenho que provar a falsidade daquele documento público. Ele tem presunção de veracidade. Ao contrário, se o instrumento é particular e eu quero provar a existência dele, eu tenho que provar, além da existência do contrato, que ele é verídico. Tá certo? Então, isso é muito importante. Muita gente opta por fazer o negócio jurídico por instrumento público. E pode ser feito ainda que a lei não exige. E se as partes convencionarem isso, se as partes optarem por fazer o contrato por instrumento público, ele passa a ser constituinte, ele passa a ser essencial ao negócio jurídico. Posso fazer um contrato de aluguel por instrumento público? Sim, eu posso. Basta que as partes assim convencionem. E aí, um instrumento público passa a ser essencial à realização do negócio jurídico. Lembrando sempre que a formalidade é exceção. Então, né, o comum é que seja por forma não determinada em lei, não defesa em lei, não proibida, mas que também não seja especificada em lei. E aí, vale a gente fazer alguns lembretes. Primeiro, a incapacidade do agente pode levar à nulidade ou à anulabilidade do negócio jurídico. Como assim? Ora, se o agente é absolutamente incapaz, o negócio jurídico realizado por ele é nulo. Se o agente é relativamente capaz, o negócio jurídico é anulável. Mas quem pode anular o negócio jurídico? Ou o agente relativamente incapaz, ou o seu representante, legal ou convencional. Tá certo? E é importante a gente dizer isso. Quem negociou com uma pessoa relativamente incapaz
não pode alegar essa capacidade relativa para anular o negócio. Só pode requerer a anulação aquele a quem ela interessa, ou seja, o relativamente incapaz. Tá certo? Sequer a nulidade pode ser alegada por quem contratou com o absolutamente incapaz. Uma outra questão que nós já falamos, mas que entendo de suma importância e vale a pena repetir, é que a impossibilidade do negócio jurídico ela deve ser observada naquele momento e entre aquelas pessoas que realizaram o negócio jurídico. Então, olha só, eu posso contratar hoje uma viagem tridimensional, transdimensional? Hoje eu não posso. Então, hoje, isso seria absolutamente impossível. Daqui a 10 anos, pode ser que isso seja possível. Então, se eu contrato a viagem daqui a 10 anos, pode ser que ela seja possível. Então, a impossibilidade ela deve ser observada no momento exato da realização do negócio jurídico e no momento em que ele deve ser exigido. Tá certo? E uma outra questão sobre a impossibilidade jurídica, que também é importante, a gente está relembrando, já falamos na aula passada, mas vale a pena relembrar, é que a impossibilidade ela só anula quando é absoluta, e essa absoluta também refere-se a quem vai realizar o negócio jurídico. Então, esse exemplo é um exemplo batido, mas eu acho que é bem esclarecedor. Se eu faço um contrato para arrumar o motor de um avião, mesmo não sendo mecânico de aviões, eu posso perfeitamente realizar esse contrato. Ele não é impossível. Por que ele não é impossível? Porque a pessoa que contratou o conserto do motor de avião pode terceirizar esse serviço e contratar uma outra pessoa para fazer esse conserto. Então, ele não é impossível. Agora, se eu contrato, por exemplo, construir um imóvel ou uma piscina no sol, isso é impossível para mim e para qualquer pessoa. Então, isso geraria a impossibilidade absoluta, anulando o negócio jurídico. Pois bem, na aula que vem nós vamos encerrar a questão do negócio jurídico e eu preciso que vocês leiam, por favor, dos artigos 104 ao 114 do Código Civil, porque nós vamos falar das interpretações dos negócios jurídicos e nós vamos falar de algo muito importante e que gera muito conflito no direito, que é a reserva mental. Então, eu vou pedir a vocês que leiam com atenção os artigos 104 a 114 do Código Civil. Estarei à disposição de vocês durante o nosso horário de aula para tirar dúvidas, tá certo? No site da Unipac. Tenham todos uma boa noite e estamos às ordens para vocês. Tudo de bom.